caso clínico sobre hipertensão arterial sistêmica em pacientes de etnia negra e a relação com os inibidores da enzima conversora da angiotensina. CS, 55 anos, sexo masculino, negro, casado, tabagista, residente em Salvador, Bahia. O paciente possui sobrepeso, diabetes tipo 2 não controlada, de modo que foi até o PSF a fim de renovar as suas receitas dos medicamentos. Até o dia presente, o paciente era normotenso, porém buscava o PSF muito pouco. Então, no exame físico de rotina, o médico afere a sua pressão e constata um valor da pressão sistólica de 150 mm por mercúrio e diastólica de 95 mm por mercúrio. No exame físico, a ausência de neuropatias e vasculopatias e a medição da pressão arterial foi feita devidamente. Porém, é visto que somente com essa aferição da pressão é insuficiente para que se tenha qualquer diagnóstico. Então, o médico ele solicita o MRPA, que é a monitoração residencial da pressão arterial. Com isso, nós temos 3 hipóteses diagnósticas: a hipertensão arterial sistêmica, a hipertensão do avental branco e a hipertensão mascarada. Nos exames complementares, a gente vê que realmente a pressão continua na faixa dos 150 por 95 mm por mercúrio, o que fecha o diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica. Agora a gente discute um pouquinho sobre a hipertensão arterial sistêmica na etnia negra e a gente vê que o que é, né, a HAS. É uma doença crônica não transmissível, frequentemente assintomática e multifuncional. Na classificação, esse paciente se encontra na hipertensão estágio 1. E agora a gente vê como é que essa hipertensão arterial sistêmica pode ser tratada. Ela pode ser tratada por via não medicamentosa, que a gente constata algumas mudanças de hábito, como prática de atividade física, o cessamento do tabagismo, entre outras coisas. Agora a gente entra na parte principal da apresentação, que vai ser sobre o tratamento medicamentoso. Eu apresento aqui 4 fármacos principais que atuam na redução da pressão arterial e a gente vai se deter ao último, os inibidores da enzima conversora de angiotensina. Essa enzima está presente justamente nesse sistema. E o que é esse sistema renina-angiotensina-aldosterona? Ele é um mecanismo do corpo para regular a pressão arterial. Então, a gente tem 3 fatores que ativam esse sistema, que é a redução da pressão arterial, a redução da concentração de sódio e a ativação do sistema nervoso simpático. E aí, inicialmente, a gente vai ter as células justaglomerulares, que vão estar situadas no glomérulo renal. E aí, essas células elas produzem a renina. Essa renina vai cair na corrente sanguínea e vai transformar o angiotensinogênio, que é produzido no fígado, em angiotensina 1. Em seguida, a enzima conversora de angiotensina transforma a angiotensina 1 em angiotensina 2. Essa angiotensina 2, ela vai participar principalmente da vasoconstricção, aumentando a reabsorção renal, estimulando a adrenal a secretar aldosterona, que por sua vez atua na reabsorção renal de sódio, estimulando a hipófise posterior a secretar ADH, que aumenta a reabsorção de água. Desse modo, a gente vai ter a elevação da vasoconstricção e a elevação da reabsorção de sódio e água. Consequentemente, a gente tem o aumento da pressão arterial. Então, se a pressão arterial estiver elevada demais, os estímulos para a produção de renina, eles são reduzidos. E, portanto, a pressão também será reduzida. Então, os medicamentos, eles impedem a ação dessa enzima, fazendo com que os vasos relaxem e, consequentemente, a pressão arterial caia. Então, aqui a gente relaciona justamente do porquê os negros eles têm mais dificuldade em controlar a pressão arterial, justamente porque eles têm a produção de renina muito mais baixa. Os artigos científicos, que já vou mostrar, eles apontam que os pacientes negros com hipertensão arterial demonstram baixa resposta ao uso da IECA e apresentam melhor resposta ao uso de derivados diuréticos. Então, é um ponto muito importante para o médico analisar quando for passar um medicamento, por exemplo.
E aí aqui estão alguns artigos científicos que eu usei para essa apresentação. Então aqui a gente chega justamente na conclusão, e o tratamento seria com o incentivo à mudança de hábitos e com a monoterapia de um fármaco de primeira escolha para tratar a diabetes. Depois, o médico poderia, então, encurtar a volta do paciente ao consultório para que seja analisada a aceitação desse medicamento relacionada também com a pressão arterial sistêmica. É isso, obrigada.